Na edição de hoje de A Força do Agro, traremos dois temas muito especiais e interessantes. Primeiramente, vamos conversar com Carlos Nabil Gobril, diretor da APTA, sobre o superávit bilionário de 10 bilhões de dólares do agro de São Paulo no primeiro semestre de 2026. Todos os detalhes daqui a pouquinho. E mais, como uma fazenda em Itapira conseguiu revolucionar o setor, aproveitando 100% da macadâmia para criar novos produtos e multiplicar seus lucros. Saiba tudo daqui a pouquinho. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Carlos Nabil Gobril, diretor da APTA, é sempre um prazer recebê-lo, Nabil. Sempre um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o agro paulista, a balança comercial. Mesmo com oscilações no comércio internacional, o agro paulista fechou o primeiro semestre de 2026 com superávit de mais de 10 bilhões de dólares. O que explica aí esse superávit registrado nesse primeiro semestre, Nabil? O agro paulista tem essa tradição de apresentar bons resultados nos últimos anos. A gente tem uma pauta de exportação bastante diversificada, então quando algum setor não vai tão bem, tem outros setores que estão indo bem e a gente vai compensando e a gente acaba apresentando esses bons resultados. Esse resultado é bastante importante, né? Dentro da série histórica, é um dos melhores resultados que a gente tem. E é importante porque ele acaba influenciando na economia. Você falou que um setor puxa o outro, mas o agro tem um papel importante na economia do Estado. Quando os setores econômicos, eles têm comunicação entre si, então tem uma transmissão dos resultados. Quer dizer, quando o agro vai bem, as exportações vão bem, você tem uma melhora no comércio, melhora no setor industrial. Então, a economia ela se comunica, né? A gente não tem os setores isolados. Em termos de porcentagem, o agro respondeu aí por quase 38% das exportações paulistas. Isso. Também é um número que a gente vem mantendo nos últimos anos. A gente chegou a passar um pouquinho de 40%, agora está em 38%. É mais ou menos a nossa participação nas exportações de São Paulo. O agro tem um resultado positivo, né? Quando a gente olha toda a exportação de São Paulo, a gente ainda tem um pequeno déficit, importações um pouco acima das exportações. Então, esse resultado positivo do agro ajuda a melhorar a balança comercial do Estado. E quais aí os setores que foram responsáveis pelo bom desempenho das exportações? Na nossa pauta de exportação, o setor sucroalcooleiro continua sendo o primeiro dessa pauta, embora tenha uma queda nesse ano em termos de receita. O segundo produto é o setor de carnes, que esse vai muito bem, né, nesse ano de 2026. Depois o setor de soja se recuperando. O setor de produtos florestais também com resultado positivo esse ano. Aí vem os sucos em quinto lugar e o café em sexto lugar. É praticamente o mesmo que no ano passado. Teve alguma surpresa? Acho que os produtos aí são... Não, é sempre esses 6, né? Sempre o sucroalcooleiro em primeiro, aí os outros vão alternando às vezes as posições, mas são esses os principais produtos da nossa pauta já há vários anos. Agora a soja você falou que vem se recuperando. Sim, o preço da soja, né? A gente teve talvez melhores preços lá perto de 2023, aí 24, 25 os preços foram caindo um pouquinho. Esse ano tem uma recuperação em relação ao resultado do último ano. E que cadeias, Nabil, produtivas têm maior potencial de crescimento nos próximos anos? Devem se manter esses setores que nós já colocamos aqui? Tem algum aí que vocês estimam que pode apresentar um crescimento? O mercado internacional, ele está apresentando vários desafios, né? A gente tem uma limitação, por exemplo, de exportações de carne para a China. A China colocou uma cota de exportação que aqui em São Paulo praticamente a gente já bateu no teto. Então as exportações que virão para frente devem ter uma taxa maior. A gente tem uma limitação para a União Europeia e tem toda essa questão do tarifaço com os Estados Unidos. Então, o mercado ele ainda é bastante desafiador. Mas, por outro lado, pensando pelas boas notícias, a gente tem a perspectiva do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, que deve também abrir mercados para a gente. Então, nesse sentido, a gente, pensando em União Europeia como um mercado que deve ter uma expansão, lá eles consomem bastante sucos, café, um pouquinho menos, né, dos produtos de soja, açúcar, né? Então eles têm um perfil de importação de produtos mais específicos. No montante foi um superávit, o suco, açúcar, café estão entre os principais exportados, mesmo se eles tiveram uma queda. O que explica aí essa queda? É o mercado internacional, né? Por exemplo, o açúcar, que é o nosso principal produto, a gente tem uma queda de quase 19% na receita esse ano.
mas a gente exportou mais açúcar em termos de quantidade. É que o preço internacional está abaixo do que estava quando a gente compara com o ano passado. Os sucos, o mesmo fenômeno. A gente tem uma receita menor nas exportações de suco esse ano em comparação com 2025, mas a gente exportou em quantidade, exportou mais suco do que o ano passado. Mas é o preço internacional. Isso depende, por exemplo, no caso do suco de laranja, tinha pouca oferta de produto em 2025, então os preços subiram, né? A lei da oferta e da demanda. Esse ano, como a oferta está maior dentro do mercado internacional, os preços reduziram. Né? A gente tem, sempre que a gente fala em receitas dos principais produtos da exportação, é uma multiplicação de quantidade exportada pelo preço. Né? E o preço não é controlado por nós, né? O preço depende de diversos fatores internacionais. O preço o internacional sofre mais influência, ainda nacional também tem influência de preço, imagina lá fora que foge muito mais, né, do controle do brasileiro. E o agro paulista, ele vem enfrentando aí mudanças no cenário aí do comércio internacional, né? A abertura e o acordo Mercosul, União Europeia, acaba favorecendo. A gente tem conflitos lá fora ainda que acabam influenciando também no mercado externo, né? Sim. Esses conflitos essas guerras, principalmente da Ucrânia com a Rússia e a guerra do Irã, eles acabam afetando tanto o suprimento de importação que a gente tem, como também nosso mercado de exportação, mas também acaba afetando custos também, né? Os custos de seguro ficam mais caros, né? Os custos de frete ficam mais caros. Isso acaba afetando o fluxo de comércio internacional como um todo. Então, às vezes, o volume de exportação, não só para esses países, mas para outros países também acaba encarecendo e diminuindo. A China é gigante, né? Continua aí como o principal destino das exportações. Essa dependência, ela pode representar um risco ou uma oportunidade? Depende do ponto de vista. A China é o principal parceiro comercial de São Paulo, do Brasil, né? Não só no agro, como quando a gente olha para os produtos em geral. A gente tem uma exportação por volta de 25% da nossa exportação de São Paulo, do agro, está indo para a China. Não é uma dependência tão grande, mas eu acho que a gente tem que ficar atento. E a gente tem procurado diversificar mercados, até porque esses cenários, esses conflitos internacionais e a geopolítica também acaba exigindo que a gente não fique dependente de um único país. Mas quando a gente olha nossos destinos de exportação, a China está em primeiro, seguido pela União Europeia e Estados Unidos. Esses três destinos é praticamente 50% do que a gente exporta no agro. E aí depois vai bem diluído, né? Depois desses três destinos já vai bem mais para baixo os demais países, com uma porcentagem mais modesta. Teve algum mercado novo, alguma abertura de mercado novo agora nesse primeiro semestre aí que pode ter? A gente teve um aumento na Argentina, México, né, que são países que não estavam, se a gente olhasse o ano passado, estavam lá perto do 20º lugar, agora estão entre os 10 primeiros. Então a gente tem sempre alguma mudança, né? A Índia hoje está em quarto lugar, né? Saindo daqueles 3 primeiros, a Índia é o nosso quarto destino, com importação inclusive de açúcar, eles são um grande produtor de açúcar, mas a Índia também é enorme, né? Com mais de 1 bilhão de pessoas, eles têm uma demanda por praticamente todos os produtos, eu tive lá no ano passado, a Índia, eles têm uma grande produção agrícola, uma grande preocupação em autossuficiência, né? Já é um país, a gente ouve muito lá essa preocupação com fome, né? Então eles têm um foco muito grande em pesquisa agrícola, em produção agrícola, e eles acabam, e nesse primeiro semestre, eles são o quarto destino maior das exportações de São Paulo, e no caso do açúcar, eles são o principal destino nesse primeiro semestre. Os Estados Unidos também são um mercado importante para o Brasil, um parceiro importante, né? As tarifas não influenciaram ainda, porque provavelmente no nosso próximo encontro aqui, talvez... Sim. Espero que você traga boas notícias. Sim. Não, Estados Unidos, no ano passado também a tarifa entrou mais ou menos nessa época, e no ano passado a gente viu um aumento das exportações para os Estados Unidos para antecipar as tarifas. Nesse ano a gente não notou muito esse aumento, talvez tinha uma incerteza se essas tarifas iam entrar em vigor ou não, mas a gente imagina que deve ter alguma redução, algum impacto negativo em termos de exportações. Mas no ano passado, quando a gente teve as exportações sujeitas às tarifas, o Brasil, né, e São Paulo, lógico, junto, a gente buscou novos destinos, né? A gente procurou achar outros locais para a gente exportar a nossa produção.
E eu acho que agora vai acontecer o mesmo fenômeno, né? A gente já tem mais mercados abertos, então eu acho que isso também favorece a gente não ficar dependente de poucos destinos mais importantes. Em termos de Brasil, quanto que o estado de São Paulo representa aí nas exportações gerais do agro paulista? Perto de 17%. Nós somos o segundo estado que mais exporta no agro, o primeiro é o Mato Grosso. A gente, até em 2024, nós ficamos em primeiro lugar no final do ano, né? O Mato Grosso em segundo, mas geralmente o Mato Grosso fica em primeiro, São Paulo em segundo, aí seguido de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, são os estados que mais exportam no agro. São Paulo, a gente está no segundo lugar, às vezes surpreende as pessoas, né? Porque São Paulo tem essa ideia de estado industrializado, mas a gente tem essa agricultura muito forte, já é muito forte em exportação. Então, a gente tem o segundo estado que mais exporta dentro do Brasil na parte do agro. O interior de São Paulo respira agro, né? Vive de agro e também é o segundo maior produtor. E realmente surpreende porque as pessoas não só resumem São Paulo a capital, a metrópole, aos prédios. Esse estereótipo, né, de um estado muito urbano, né, isso reflete na capital, na grande São Paulo. Mas quando a gente vai para o estado, né, o estado que a gente visita muito o interior, a gente vê essa riqueza e muito ligado ao agro, né? A gente vê pouco desemprego, as cidades se desenvolvendo, né? Quer dizer, todo esse desenvolvimento econômico que a gente consegue observar no interior de São Paulo é bastante ligado com a produção agrícola, com a agroindústria. Essa é a força do agro paulista. Nabil, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado, Joyce. Estamos sempre à disposição e sempre que a gente tiver novos dados, a gente vem aqui para trazer para vocês. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. E detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Cláudia Werner, produtora rural, um prazer recebê-la, Cláudia. Obrigada. Referência em inovação e sustentabilidade, uma fazenda em Itapira, em São Paulo, transformou a produção de macadâmia, investindo em tecnologia e aproveitando toda a matéria-prima no desenvolvimento de novos produtos para, assim, agregar valor à castanha. Primeiramente, Cláudia, como foi essa transição aí do mundo corporativo para o campo? Foi uma oportunidade que eu vi. Eu saí daqui de São Paulo, fui morar em Campinas e sempre me chamou a atenção o campo. E foi numa oportunidade dessas que eu comprei a propriedade que estava abandonada. Era uma propriedade onde só existia cobras, cascavéis e carrapatos.
E eu fui aos poucos desenvolvendo. No primeiro ano não tinha nem trator, eu alugava trator da prefeitura. E aí no segundo ano, já com a aquisição do primeiro trator, já me independizei mais. E aí fomos aos poucos plantando de 5 em 5 hectares, mais ou menos, né? Isso nós estamos falando de quanto tempo? Eu comecei, na verdade, esse trator chegou no ano 2000. Então, nós estamos em 26 anos agora. Né? Uhum. Claro, mas e por que você escolheu a macadâmia? Ok. Muita gente na época me perguntava a mesma coisa e eu fui até... talvez chamada de muito louca, porque todo mundo plantava milho, culturas anuais, não? Milho, soja, algodão. E por que a macadâmia? Porque é uma cultura perene. Você planta e, obviamente, espera um tempo até ela produzir, como café. Mas ela tem um valor diferenciado porque somos em poucos produtores de macadâmia aqui no Brasil. E a macadâmia, ela tem vários destinos aí, né? Farinha, tem um monte de coisa que pode se aproveitar e pode ser feito a partir da macadâmia. Sim, desde o óleo até a farinha e transformando em pasta também. Enfim, ela não é só um snack, né? Como a gente... E a gente vê no cosmético também, né? Macadâmia. Sim, em shampoos, em cremes. É daí que se extrai o óleo para esses produtos. Quanto tempo para a primeira colheita da macadâmia? Olha, depende muito da qualidade do enxerto que você usa. Então, pode ser de 3 a 6 anos e também depende um pouco da variedade, porque existem várias variedades de macadâmia. Você trabalha com uma variedade ou mais de uma? Não. Nós temos mais de 22 variedades. E cada uma delas tem assim um diferencial, apresenta uma qualidade diferente, um destino diferente? Não. Na verdade, de gosto é tudo a mesma, não? Diferencia talvez o tamanho dela, ser um pouco menor, ser a média ou ser maior, não? Depois da primeira colheita, você consegue colher todos os anos, aí você tem os cuidados, claro, você tem que cuidar, porque tudo tem que ser, não é só plantar e deixar lá, tudo Exato. Tem que cuidar. Sim. Não, os cuidados a campo é praticamente o ano todo. A gente tem a colheita no primeiro semestre e no segundo semestre, essa época do ano já começam a florir, aí tem os cuidados de campo, que é a frutificação até a colheita de novo no ano seguinte. E a colheita é manual? Sim, a colheita aqui no Brasil ainda é manual. E você reaproveita tudo da castanha? Sim, nós aproveitamos tudo. Nós aproveitamos a casca, a primeira casca, que é chamada de carpelo, e a segunda casca, que é a casca em si mais grossa, a gente usa como substrato, que volta para a terra em forma de carbono. Você utiliza na tua produção mesmo ou você chega já a fornecer esse substrato para outros produtores? Não, a gente usa ela todinha, usa todo o substrato. E a castanha você vende ela assim in natura para a indústria ou você mesma faz o processamento? Não, nós mesmos fazemos o processamento e distribuímos no mercado. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco,
Você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Ô Cláudio, como que nasceu a ideia de desenvolver equipamentos para classificação das castanhas aí? Como que funciona mais ou menos? Aqui no Brasil a gente não tem um maquinário desenvolvido propriamente para isso. Então, o que acontece é que os produtores, eles procuram desenvolver os seus equipamentos necessários. Então, no nosso caso, né, eu procurei um senhor, um mecânico, com um pouco de conhecimento, não? E juntos desenvolvemos o maquinário. Nada melhor que o próprio produtor para saber a necessidade dele, né? A gente tem grandes indústrias aí que fazem maquinários, aí, sempre focando na soja, no milho, e essas outras culturas acabam ficando a desejar, né? Sim, ficam a desejar, de modo que o produtor tem que se virar para desenvolver um maquinário apropriado para a situação dele. Qual que você acha que seria um diferencial da fazenda em relação a outras? Eu acho que seria realmente esse programa de sustentabilidade, onde a gente faz o aproveitamento total do material da macadâmia que o solo nos propicia e devolvemos isso ao solo, não? Você foi plantando de hectares, por partes, Sim. Né? Então, provavelmente, hoje você está com quantos hectares plantados? 51. 51. Você levou quanto tempo para plantar isso aí? Uns 10 anos, mais ou menos? Porque você foi aos poucos. Uns 16 anos. Uns 16 anos. Agora que, na verdade, você está colhendo, então, o fruto que você plantou lá atrás. Na verdade, assim, as quadras foram produzindo anualmente, conforme a maturação, não? Com 4 ou 5 anos já foram produzindo, de modo que hoje a gente tem a propriedade toda em produção. E assim que você começou aí as primeiras colheitas, você já viu essa necessidade de investir nos produtos aí derivados justamente para agregar valor à castanha? Não, na verdade foi o seguinte, conforme a gente ia colhendo, vimos a necessidade de beneficiar nosso próprio produto. E também em contato com outros produtores, eles que têm poucas árvores ou pouca produção, a gente acaba também comprando deles ou beneficiando para eles a produção. Quanto que você produz mais ou menos por ano? Depende muito, de ano para ano, não? A gente tem intempéries climáticas e já chegamos a perder assim uma quadra toda
mas por volta entre 20 e 65 toneladas. A macadâmia, ela gosta mais do frio, do calor? A macadâmia, ela originária da Austrália, ela gosta desse nosso clima subtropical. Ela se dá bem com o clima subtropical, de modo que a gente encontra a macadâmia desde o Quênia até a África do Sul, aqui na América do Sul, do México até o norte do Paraná e, obviamente, na Austrália e na Nova Zelândia também tem plantios de macadâmia. Você acha que ela pode seguir aí o caminho aí de sucesso do pistache? O pistache virou moda, né, ultimamente. O pistache, ele já é conhecido há muito tempo. O pistache tem origem praticamente oriental, né? Vem da Turquia, foi implantado na Califórnia. E o pistache tem um volume de produção muito grande no mundo todo. Ele vem sendo introduzido já há alguns anos e isso a gente vê e sente no mercado, né? E o consumidor também ajuda, né, para a própria produção, porque a partir do momento que ele se torna mais popular, por exemplo, a macadâmia, talvez o brasileiro não esteja tão habituado, mas a partir do momento, né, que começa a estimular o consumo, aumenta também a produção, uma coisa puxa a outra. Sim. Isso nós vimos nos anos 90, não? Quando muita gente se interessou por plantar a macadâmia e, sim, vamos dizer, um sequencial, né? Então, ela gosta do nosso clima, né? O clima aqui do Brasil, ela se adapta bem. E o solo, tem que ser um solo mais limpo, um solo mais trabalhado? Quais os cuidados com o solo para ela se adaptar melhor? Não, em termos de solo, varia muito. Que nem aqui no Brasil, nós temos ela no sul do Espírito Santo, que é uma terra completamente diferente, é uma terra, inclusive um plantio no litoral, então o solo ali é completamente diferente do nosso aqui no estado de São Paulo. E aqui no estado de São Paulo você tem ela praticamente em vários municípios do estado que também tem solos variados. Ô, Cláudia, você falou da farinha, da pasta, sorvetes, cosméticos. Há uma infinidade aí de produtos, então, que podem ser utilizados e podem ter a macadâmia como matéria-prima. Sim. É só a questão de explorar melhor. O que você produz a partir da macadâmia? Nós produzimos a macadâmia em si, colocamos no mercado como snack, colocamos ela salgada, in natura, temos a farinha de macadâmia também, que vem substituindo a farinha de trigo, quer dizer, uma farinha sem glúten. Então, dentro desse mercado de alimentação sem glúten, ela teria um espaço, né? E a pasta em si, que vem para ser introduzida no mercado de sorvetes, gelatos, doces, enfim. Como a gente falou, o consumidor ele tem que ser estimulado a consumir e ele acaba estimulando o produtor. O brasileiro já conhece o potencial da macadâmia ou ainda tem muito espaço aí para crescer? Não, eu acho que o brasileiro ainda não conhece, tem ainda muito espaço para crescer. Bom, mas com certeza aí, aos poucos, e com mais divulgação, com mais informações da castanha, com certeza tem muitos, inúmeros benefícios. Vamos fazer um programa aqui de bem-estar, que a nossa
Sempre na sexta-feira a gente fala sobre bem-estar e saúde. Vamos falar aqui numa sexta-feira os benefícios da macadâmia. Com certeza vai despertar ainda mais o interesse do consumidor. Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.